com vocês. Tá todo mundo me escutando? Tá? Dá pra ouvir? Tá. Tá na boa? Melhor do que o microfone, né? Então vamos lá. Olha só, gente. Apesar da apresentação do currículo, que é uma coisa assim, que se o currículo fizesse alguma coisa, valesse alguma coisa, não tinha tanto PhD dirigindo táxi no Brasil, né? Infelizmente. Mas enfim, eu gostaria de falar a vocês um pouco da minha vida nesse meio campo ambiental, para vocês entenderem como é que eu cheguei aqui, nessa história de fauna. Porque é muito raro você ter alguém trabalhando em gestão de fauna no Brasil, tá? Nem mesmo dentro dos órgãos ambientais. A verdade seja dita, os analistas ambientais, a grande maioria, por exemplo, do IBAMA, não vem de formação sequer em biologia, veterinária, zootecnia. Vem de outras áreas. Eu já discuti uma vez com o chefe de fiscalização em São Paulo, que ele era arquiteto. E o cara resolveu dar um laudo de maus tratos numa loja para uma arara de 3 meses. O cara estava num espaço muito pequeno. E uma arara de 3 meses, como vocês sabem, não voa. Mal tem pena. Está emplumando ainda, acabando de emplumar. Ele queria dar um laudo de maus tratos, é isso. Chefe da fiscalização da Superintendência do IBAMA de São Paulo. Então você vê a desgraça que é. E me surpreende que a grande maioria que lida com fauna desconhece muito o mercado de fauna. E quando você fala em fauna nesse país aqui principalmente, sempre se volta na proteção. Proteção, 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 proteção. Então o que é que você tem de lei hoje no país? Falando sobre fauna. É cerveja, já estou bêbado aí. Brincadeira, gente. O que é que você tem hoje na legislação do país? A legislação supralegal do país. Tem duas coisas. Você tem um decreto, 4339, que eu vou apresentar a vocês, que estimula a criação, estimula a conservação e as coleções zoológicas para conservação e preservação, e você tem a antiga lei de caça, que é a lei 5.197 de 67, que prevê lá no artigo 6º, linha B, cabe ao poder público incentivar os criadores. Acabou, não tem mais nada. Na lei não tem mais nada. Aí onde é que você vai encontrar todo o resto? Como criar, pode criar, como criar, de que forma? De que forma obter o licenciamento? Aí começa a festa, a bagunça. Porque é tudo norma infralegal. Tem advogados aqui presentes que conhecem bem o que é isso. Norma infralegal é uma norma que ela supre uma norma supralegal, mas ela é de aplicação estrita ao órgão que emite. E aí a gente se depara as porcarias, não portarias, e instrumentos desgraçativos do IBAMA, que hoje norteiam a gestão de fauna e o licenciamento de fauna no Brasil. E acaba sendo o espelho, infelizmente, para os estados. Então, tudo isso eu digo porque eu me surpreendo que não tem especialistas nessa área. Então vai de grupos. E quanto mais eu estudei a área, mais eu me inteirei, mais eu conheci gente lá fora e fiz o mestrado da CITES, que é a Convenção Internacional de Comércio de Espécies Ameaçadas da Flora e da Fauna. Eu vi que é muito pouca informação de gestão. É sempre a informação de proteção. Como combater, como confiscar, como taxar. Ou seja, de resto não tem nada. Salvo uma coisa pingada aqui e ali. Eu sempre gostei muito da área ambiental. Então, fiz geografia, foi a primeira faculdade, eu era muito novo. Me empenhei bastante na área ambiental. Meu trabalho na faculdade de geografia, final de curso, foi em Carajás. Quer dizer, aos 19, 20 anos, eu já tinha vindo a Carajás umas 3, 4 vezes. E sempre na área ambiental. Até que
passado muitos anos depois, e tendo feito outras coisas na minha vida, eu acabei caindo nisso porque eu tive uma importadora e exportadora, e eu trabalhava com tecido, sapatos importados do Oriente. Isso foi em 1992, 93. Até que um dia eu me deparei com um amigo meu de faculdade na Espanha, onde eu fiz curso de administração, me formei em administração na Espanha, e ele trabalhava com importação e exportação de animais. Aí ele falou: olha, Lula, eu quero que você... Olha, Lula é uma desgraça, né? Por favor, esqueçam esse apelido, tá? Esqueça esse apelido, vamos. Mas enfim, lá todo mundo me chama desse nome. Olha, Lula, você, por favor, tente encontrar no Brasil quem possa fornecer ave. Ele é espanhol, da Espanha, né? Querendo importar aves brasileiras. Óbvio, o mundo inteiro tem interesse nas aves nacionais. O mundo inteiro tem interesse nessa riqueza faunística nacional, né? E isso era 1992. Eu morei na Espanha de 86 a 88, quer dizer, já tinha se passado anos. E eu estava com a importadora em outra área. Me surpreendi porque ao voltar ao Brasil, eu conversei, futuquei, tive acesso a muita informação de dentro do IBAMA, até porque o meu pai, por incrível que pareça, o senhor Spasme, era procurador federal e era da área do IBAMA. Então, eu me dediquei a tentar encontrar aqui criadores que eu pudesse exportar animais para a Europa, né? Que é um mercado que movimenta alguns bilhões de dólares. E não encontrei. Em 1993 foi a primeira vez que eu fui na Espanha levando algumas informações. O único criador que estava para receber a concessão de criação comercial chamava-se Pedro Mário Nardelli, carioca, do Rio de Janeiro, um grande mestre da criação, tinha primatas de vários tipos, aves de vários tipos, e ele cometeu uma atrocidade para o IBAMA, que esse homem gastou muito dinheiro, ele tinha bastante dinheiro para gastar, ele gastou muito dinheiro para colocar 3 caçadores numa remanescência de mata no sul de Alagoas, para pegar os últimos 3 exemplares de mutum de Alagoas. O mitu. Anos mais tarde, o Nardelli teve problemas sérios com o IBAMA, ele teve problemas, a empresa faliu, infelizmente perdeu tudo, mas os 3 mutuns do Nardelli viraram um grupo de mais de 160 mutuns. 160 mutuns que foram distribuídos por outros criadores. Não sei se alguém aqui conhece o criador de Poços de Caldas, o senhor Moacir, foi o dono da Danone no Brasil, foi presidente da Danone no Brasil, o senhor Moacir Carvalho Dias, e outro criador, grande criador, o Azeredo, em Minas, irmão do ex-deputado, senador Azeredo, do PSDB de Minas, né? Graças a essas pessoas, o mutum de Alagoas deve começar a ser reintroduzido ano que vem em Alagoas, com a ajuda de Fernando Pinto, que foi secretário de Meio Ambiente de Alagoas, e conseguiu que as fábricas de cana-de-açúcar, né, as usinas, fizessem as ligações dos corredores ecológicos entre as remanescências de mata e recuperassem uma boa parte de mata para começar a reintrodução de um animal que foi extinto. E não foi extinto porque o Nardelli foi lá e pegou os 3 últimos, né? Ele seria, obviamente, extinto em definitivo, mas durante décadas o cativeiro salvou esse animal e está sendo reproduzido. Por que eu falo isso? É para mostrar a vocês qual é o peso que a criação de animais tem dentro da conservação e da preservação, tá? Independente de qualquer coisa, você não vê nenhum país desenvolvido, seja Japão, China, qualquer país da União Europeia, Canadá, Estados Unidos, que não incentive
incentive muito, inclusive com um fomento financeiro, a criação de animais silvestres para todos os aproveitamentos possíveis, seja animal pet, aproveitamento de couro, pele, enfim, alimentação, África do Sul. O Brasil é uma exceção a tudo isso. O Brasil é uma excrescência. Desculpem o termo. Bom, vamos lá, eu vou começar. Como é que muda isso aqui, Alisson? Eu vou futucar aqui, eu vou destruir. Ah, não estou no computador. Burrinho, né? Bom, eu vou começar agora falando. Eu sempre fui crítico. O IBAMA, nos últimos 15 anos, teve 14, agora com o Zequinha, 15º presidente. Olha só. O país com a maior biodiversidade do planeta, de flora e de fauna. O país mais rico em biodiversidade do mundo, teve como gestor, administrador desta biodiversidade 14 ou 15 pessoas em 15 anos. Vocês acham isso normal? Vocês acham que algum presidente que passou no IBAMA de lá para cá teve algum peso na conservação nesse país? Vocês me desculpem. Com todos, sem exceção, desde lá de trás, 1994, salvo engano, era... eu esqueci o nome do cidadão. Eduardo Martins. Com todos, Eduardo Martins, Trenepal, Américo, o Zequinha. Zequinha não foi do IBAMA, mas enfim, o Rômulo, que era na época do Zequinha, Zé Carlos, e todos eles eu estive. Volney, Isabela Teixeira, Marilene, e recentemente com a Sueli, que foi colocada pelo Zequinha. Com todos esses presidentes eu tive. Com todos eu tive a desilusão de ver que nada andaria em termos de gestão de fauna no país. Então, eu resolvi estudar para saber o que eu poderia ajudar, né? E nesses termos a gente chega à seguinte conclusão: foi o que concluiu o Denner da RENCTAS, da Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres. É o seguinte: hoje, alguém aqui saberia me dizer quais são as principais causas de extinção de espécies? Não vamos falar nem de flora, vamos falar só de fauna no Brasil. E em que posição dessas principais causas de extinção está o tráfico de animais silvestres? Ninguém saberia dizer, né? Mas eu posso pressupor. Então pressuponha. Vamos lá. É uma das primeiras. Para mim é o desmatamento, é agrotóxico, é agricultura. E aonde entraria o tráfico de animais silvestres? Aonde a pessoa diria assim, ó, o tráfico é o sexto, quarto, terceiro, segundo? É bem por aí. De sexta a sexta. Pois é. Aí eu peguei coisas separadas e você começa a compilar informações importantes, de alto nível. E uma delas vem de um homem sensacional, Niman. Acho que ele é indiano. Ele é da FAO. A FAO, para quem não sabe, é o órgão da ONU para alimentação e agricultura. Tá? E ele faz uma pesquisa na América Latina sobre causas de extinção de espécies da fauna. Ele lista umas 14. Depois ele põe no rodapé o seguinte: outras 6 causas compõem 0,1% da causa de extinção de espécies, entre elas o tráfico de animais. E aí foi com isso que o Denner Giovannini da RENCTAS, depois de trabalhar desde o ano de 2000 intensamente no combate ao tráfico, e viajando o Brasil inteiro e batalhando, eu conheço o Denner desde essa época, aliás, antes dessa época, o Denner chegou à seguinte conclusão: o que eu estou fazendo? O meu propósito é salvar fauna.
Se o meu propósito é salvar a fauna, não é combater tráfico. Porque tem 10.000 outros procedimentos que a gente tem que atacar antes do tráfico para evitar a extinção maciça de espécies no Brasil. E o nosso modelo de desenvolvimento, ele é fugaz em destruir as espécies brasileiras. Agropecuária intensiva e extensiva. O Cerrado foi em menos de 20 anos. Hoje 40% do Cerrado é dedicado à soja, milho, principalmente Mato Grosso e Goiás. Já chegando aqui, sul de Piauí, Maranhão. Então, malandro, nós estamos num processo aceleradíssimo. A região aqui do Maranhão acabou de ser disseminada. A região o Maranhão tem uma coisa disseminada. O Maranhão tem uma coisa maravilhosa, ou deveria ter, né? Porque tudo que é maravilhoso a gente estraga, né? A gente tem esse potencial. O Maranhão, ele tem 3 convergências de ecossistema: Caatinga, Amazônia e Cerrado. Então a riqueza maranhense para a fauna é imensa. Acabaram agora com o Cerrado lá. E agora estão acabando porque a soja está invadindo aquilo. E madeireiras, enfim. Mas enfim, aí começa você a perceber o seguinte: como é que o IBAMA trabalha a gestão disso? Não trabalha. Não trabalha. O IBAMA, olha, o coordenador geral de fiscalização do sistema do IBAMA se chama Roberto Cabral. Esse energúmeno dedica 90% da vida dele para fiscalizar criador e destruir criador. Para inventar sistemas como o CISPAIS, o CISFALDA, para destruir criador. Mas ele não fiscaliza o que foi retirado de animal da área de Belo Monte, ou de Serra da Mesa, outros projetos agropecuários aqui no sul do Maranhão, norte de Tocantins. Não. Porque aí é o seguinte, é inviável. Então, já que é inviável, vamos fazer o que é viável. O que é viável? É pegar esses malandros que tem nominho aqui e usar aquela coisa que toca o sentimento humano na hora que vai para a televisão. O bichinho. Eu não sei se alguém aqui se lembra. O senhor é deputado, né? Que aprovou a lei do Maranhão. Pois, parabéns. Muito prazer. Doutor Sérgio, o que eu estava falando? Me perco de vez em quando. A ficha tá Mas eu me lembro quando eu tinha uns 20 e tantos anos, já era formado e tal. Eu me lembro que pararam uma vez o Jornal Nacional e a chamada era: 4 baleias presas no gelo do Ártico. O respirador mais próximo está a não sei quantos quilômetros. Temos que tirar as baleias. Como você tira 4 baleias minks de dentro de um buraco do tamanho dessa sala para levar a mais de 100 quilômetros onde estão os outros respiradores? E o buraco fechando. E as baleias iam morrer. E o mundo se comoveu. E levantaram quase 280 milhões de dólares no início da década de 90 para tirar as 4 baleias. Perfeito. Existe um filme agora falando sobre isso. É. E no mesmo momento, na África, milhões de pessoas morriam, milhões de crianças morriam no Biafra, no leste da Nigéria. O animal da publicidade. Criança morrendo uma vez ou outra. Como aquele menininho que apareceu na praia boiando, tentando fugir da Síria. O IBAMA sabe disso. O IBAMA foi cooptado no PT, foi aparelhado pelo PT. Eu estava conversando isso com o Zequinha há 3 semanas atrás. Desculpa, eu chamo Zequinha. Nem com o Zequinha eu consigo falar, ministro, deputado. Eu já dei várias palestras do Zequinha, eu chamo ele Zequinha. Pega até mal, mas o Zequinha já ignorou. Então,
Eu tive poucas semanas atrás com o Zequinha. O que estava falando barato? O Zequinha. Não, não é o Zequinha, é o assunto antes. Não, já passou da baleia. Já passou da baleia. Mas eu estava falando com o Zequinha o seguinte, eu cheguei numa reunião com o Zequinha e estava uma amiga minha, que o deputado deve conhecer, que está no grupo de WhatsApp que muitos aqui estão, que se chama Laura Carneiro. Filha do antigo senador, grande senador, bastante conhecido, foi amigo do meu pai, Nelson Carneiro. E Laura chegou para o Zequinha e falou, como é que estão as coisas aqui? Estava eu, ela e Zequinha. E o Zequinha falou, tá difícil, Laura, tá muito difícil. E ela falou, com as pessoas que você tem aqui dentro, vai ficar pior. Mudou o governo, mas hoje, todos os técnicos do IBAMA de mando, de decisão, de política, de gestão, são os mesmos do governo PT. E no IBAMA é isso. Continua na coordenação de fauna, um dos caras mais vis que eu conheci na atividade pública brasileira, que se chama Roberto Cabral Borges. Eu falo isso aqui em público, com gente me filmando e me gravando. Eu já falei isso na cara dele em várias ocasiões no CONAMA. E ele não vai me processar, porque eu já estou processando ele. E entre eles também o João Riograndense, que chegava nas reuniões do CONAMA e uma vez me disse, ao lado do Rômulo, que à época era presidente do IBAMA, depois vai ser a presidente do ICMBio, e o Zequinha agora aproveitou de novo para o ICMBio, mas aí ele infartou e morreu. Desculpe, doutor Sérgio, graças a Deus. Então, Sérgio, me desculpe, graças a Deus Rômulo se foi. Nada contra Rômulo. Nada contra Rômulo, mas você falou. Aí o que acontece? A Laura mandou essa. Quem você tem na chefia de fauna hoje? Como coordenador geral de gestão de fauna. João Pessoa, Riograndense. O cara chega no meio de uma reunião do CONAMA e nisso estava lá várias pessoas do Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA, e diz o seguinte, olha que infelicidade dele. A única entidade civil que estava nessa reunião era a Brasa. O resto era o pessoal do IBAMA, do ICMBio. Não, ICMBio nem existia na época. Era só IBAMA e do MMA, os técnicos do Ministério do Meio Ambiente. Tá? Ele vira para mim, do outro lado da mesa, e fala o seguinte, eu sou contra a criação de fauna. Aí eu falei assim, alguém gravou isso? Consta em ata, Ana Raquel. Aí ela ficou me olhando, porque ela era do IBAMA também, eu falei, conste em ata. O coordenador geral de gestão e uso da fauna diz numa reunião pública que ele é contra a criação de fauna. Aí, com perdão da palavra, as senhoras presentes e as crianças presentes, eu falei, foda-se que você é a favor e é contra. Cala a tua boca e representa o órgão. Você não veio aqui e nem pode dar aqui opinião pessoal. Essa é a lei. Certo? Aí eu sou considerado um monstro lá dentro. Toda vez que eles me veem, já fico histéricos. Ninguém deixa de me atender. Ninguém deixa de me ouvir. Ninguém deixa de se reunir comigo. Tanto que dia 5 eu vou estar lá com essa turma toda. Né? Mas o que eu perguntei ao Zequinha é o seguinte, por que eles? O governo mudou. Qual é a perspectiva de mudança que a gente tem com a mudança de governo em todas as áreas possíveis? Na nossa, pelo menos, eu digo a vocês, nada. Mas por que a preocupação com o IBAMA? Porque o IBAMA, apesar de hoje não ter competência legal para fazer a gestão e licenciamento de criadouros, de nada sobre fauna, ele continua forçando a barra, certo? Nisso você me ajude, por favor, a manobrar e conseguir mandar e cagar, desculpe a expressão, as regras via resolução CONAMA.
Então eles mandaram 2 propostas para o CONAMA para nos destruir. 2 propostas que a gente foi lá em, se não me engano, 18 de outubro do ano passado, conseguimos botar elas de escanteio. A Brás preparou tudo e eu contei com a participação e a força do CNA, por que pareça, a Federação Nacional de Agricultura. E o CNA falou o seguinte, no meio da reunião: nós vamos pedir vista ou queremos então que a Câmara Jurídica se manifeste da competência legal do CONAMA para falar sobre essa matéria aqui. Aí teve 5 votos a 3. E aí a matéria vai para a Câmara Jurídica resolver se vai ser competência do IBAMA ou não. Agora, falei essa semana, tive semana passada com o Ricardo Bessa, São Paulo, secretário de São Paulo. E Ricardo disse o seguinte: como é que está lá? Falei, estão querendo, em fauna e flora, se sobrepor à LC 140. A briga é feia, porque o interesse não é só fauna. A LC 140 trata de flora também. E o Estado de São Paulo, por exemplo, Geraldo Alckmin, não admite intervenção nessa área. Então nós estamos monopolizando agora o Estado de São Paulo. E agora aqui que o deputado faça o apelo, que através do governador do Maranhão, tem um representante na Câmara Técnica de Biodiversidade, que é o representante dos estados. Lá são 6 representantes: entidades civis, CNI, CNC, CNA, municípios, estados e União. São 7. São 7. Tá? Cada um com 2 titulares e 2 suplentes. Só os titulares votam. Mas se cada estado conseguir fechar, creio que o representante atual dos estados é uma pessoa de Roraima, de outro estado ali, por exemplo, eu vejo, creio que se a gente conseguir fechar, a gente mata essa charada lá, para a gente poder ter a paz e a tranquilidade de trabalhar junto aos estados. E aí resolvi determinar a legislação de cada estado, até porque cada estado tem a sua particularidade. Cada estado sabe o que lhe é conveniente ou não adotar como princípio de comércio ou de criação, de estoque genético, de espécie invasora. Então a ideia essa é agora. Bom, chegamos aqui. Até aqui eu só falei besteira. Tá? Estou cuspindo. Mas vamos explicar agora o seguinte. Talvez fosse mais interessante se eu chegasse aqui e falasse sobre a criação de passarinho, canto de passarinho, que é o que todo mundo está interessado. Que é o que a gente gosta, né? Mas hoje, infelizmente, a nossa visão tem que ser primeiro aquela, para manter o resto. Tá? Olha só. Eu vi a lei estadual aqui no Maranhão, o deputado Sérgio acabou de aprovar, graças a Deus, na Assembleia. Eu vi um aumento da lista de domésticos, de animais domésticos, né? Que acabou entrando como anexo da lei. E apelo, deputado, que na primeira oportunidade essa lista seja ampliada. Eu conversei com alguns aqui que nós fizemos uma propositura que o IBAMA, inclusive, aceitou, um espanto nosso, que está sendo discutido agora lá no Ministério, vai ser bastante ampliada para entrar várias espécies exóticas, que no Brasil foi criado um passivo ambiental muito grande, de espécies exóticas que eram criadas, vendidas e reproduzidas em larguíssima escala, e com a portaria de 98 o IBAMA falou: a partir de agora tem que ter nota fiscal e tem que ter licença para criar. E aí? E aí que você tinha milhões de agaporn, você tinha milhões de roselas espalhadas no Brasil de agaporn, você tinha milhões de catarina, você tinha milhões de roselas. De uma hora para outra, uma canetada, virou tudo ilegal. O IBAMA reconheceu esse passivo na IN 18, que nos consideramos, da Instrução Normativa 18, eles reconhecem o passivo. E aí é o seguinte: se cada estado não ampliar e abordar todas aquelas espécies, ou pelo menos uma boa parte daquelas espécies que ficaram nesse passivo, o IBAMA, o estado, está comprando de graça um passivo ambiental brabo.
E falo, como advogado, tenho defendido criadores de animais exóticos também. Ganha-se todas na justiça. Eu tenho mais do que argumento jurídico e técnico para ganhar na justiça. Então, já que é assim, sentemos, conversemos e vamos ver uma forma de que o Estado não gaste tempo, dinheiro, suor em fiscalizar o que não é necessário, porque já era considerado doméstico e está em todos os lugares. Tem lojas que vendem agapone aí a 3x4, o Brasil inteiro. Então, necessidade é isso. É de coadunar. Eu não estou querendo aqui liberar tudo. Vamos criar anta, vamos criar onça. Sei lá, vai poder sair com a sua onça parda no calhau para tomar um chopp. Eu não sou imbecil, graças a Deus. Então eu como gestor, eu como estudioso, eu como uma pessoa que gosto e quero sim contribuir com gestão de fauna, tenho que ter o bom senso de conciliar o interesse público com o interesse dos colecionadores zoológicos. Colecionadores zoológicos, eu falo todo mundo, hein? Amador, comercial, científico, zoológico, está todo mundo no mesmo saco, né? Todo mundo é traficante, safado, ladrão. É a ideologia das ONGs de proteção animal que tomaram o poder dentro do IBAMA. Vamos lá. Olha que coisa louca. O primeiro quadro, normalmente eu faço uma apresentação com 18 slides, eu não apresento nenhum. Mas olha aqui, ó, o primeiro quadro que eu botei isso aqui. E olha só, barato, uma garrafinha lá atrás. Olha só, olha que coisa interessante. Para vocês verem como o país é ruim no negócio. Para vocês verem como o país é ruim no negócio. Pega aqui a lista de domésticos do Maranhão, por exemplo, e a 0,93 do IBAMA. A do Maranhão praticamente retroagiu a 0,93 do IBAMA. Mas vai ter que ir mais além, infelizmente, o deputado. Isso é importante. Mas ali você vai encontrar uma espécie chamada Oryctolagus. É Oryctolagus, aqui tem Oryctilagus. Isso aqui é um idiota aqui que digitou mal. Oryctolagus cuniculus, o conhecido coelho europeu. Tá lá, tá aqui, ó. É doméstico. Perfeito. Perfeito. Só que ninguém sabe, ou se sabe, faz de conta que não sabe, que a maioria das espécies de coelhos no Brasil, ou da família dos coelhos, dessa família de roedores que existem no Brasil, não é o coelho europeu, o Oryctolagus cuniculus, e sim a lebre europeia, que é a Lepus europeus, que não está na lista. Então, se você tem uma Lepus europeus, o imbecil vai te fiscalizar, não sabe a diferença. E não vai te multar nunca, porque você tem uma lebre europeia e ela não é doméstica. Ambas são criadas no Brasil intensivamente para pele, carne, animal de estimação. Na Páscoa, milhões de coelhinhos são vendidos e dados, inclusive em lojinhas comerciais pelo Brasil afora. Pois bem, aí você abre uma coisa chamada GISD, Global Invasive Species Database, banco de dados de espécies invasoras da União Internacional para a Conservação da Natureza, a IUCN. Está lá. Ambas figuram entre as 100 maiores espécies de fauna invasoras do mundo. Mas, pela sapiência dos nossos grandes técnicos, o Silvilagos brasiliensis, que é o nosso famoso tapiti, alguém conhece? Coelhinho brasileiro?
que dá no Brasil inteiro, que não é invasor, porque ele é natural do país inteiro. Este aqui, você não pode criar para nada. Nem para comer, nem para pele, nem para ter de estimação, nem para dar para o seu filho como animal de estimação. Vem cá. Sinceramente, eu vou pegar a autoridade máxima aqui no ambiente. Seu Sérgio. Seu Sérgio. Seu Sérgio, você acha isso bom? Seu Sérgio, o senhor como parlamentar aqui, estadual, você acha isso normal? Eu pergunto ao pessoal do IBAMA e ninguém sabe me responder não. Por que que o Cuniculos, o nosso Silvilacos, não é liberado? Devia ser espécie, inclusive doméstica. Só porque a silvestre não pode ser doméstica? Detalhe, hoje em São Paulo, as 3 espécies que mais destroem plantações em São Paulo, que tem maior agressividade na questão agropecuária do oeste e centro de São Paulo, é uma pomba chamada avoante, né? A gente também tem aqui o coelho e a capivara. E o coelho nosso você não pode criar. E hoje é raro. Quer dizer, raro não, mas está cada vez mais difícil de você ver tapiti. Antigamente no Rio de Janeiro, não sei se alguém aqui conhece bem o Rio, você subia do Rio de Janeiro para Petrópolis, Teresópolis pela Serra, você cruzava com tapiti a Deus dará. Eu era pequenininho, tinha gente que vendia filhotinho de tapiti. Na minha região tinha muito, você não vê mais nenhum. Nada. Nada vem desaparecendo mais. Isso aqui dá os cântaros, ó. Não existe mais. Você anda na região lá de Botucatu, até Ourinhos, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, tá cheio de coelho. Você vê coelho no pasto até dizer chega. Aí todo mundo, ai que lindo o coelho. Tô destruindo tudo. É isso aí. É assim que a gente reflete o pior. Aqui está um desastre natural nosso. Desastre em todos os sentidos. De você não aproveitar comercialmente uma espécie nossa, de você apoiar e incentivar, botar como doméstica 2 espécies. 2, uma sem conhecimento, mas enfim, acaba sendo invasoras como domésticas. Isso não acontece só com o tapiti. Eu pego o tapiti como exemplo. Eu gosto de falar muito para vocês que criam curió, bicudo, poleiro, enfim, passarinho, de outras espécies, para mostrar que os problemas são os mesmos ou piores. Hoje temos um pouco mais de 315 mil criadores registrados no Brasil, amadores. Nós tínhamos mais de 200 científicos em 2012. Hoje nós temos 57 criadores científicos de conservação no Brasil. O prejuízo não é só para o amador, não. O comercial reduziu a metade. Eles estão destruindo tudo. E eu fico abismado que a gente fala isso reiteradamente e não vem. A solução não vem. Ou pelo menos uma proposta de tentar e pensar algo diferente, uma política nacional de fauna, não vem. A gente nunca teve a Marilene, não sei se o senhor conheceu a Marilene Ramos, presidente do IBAMA. Marilene foi presidente do INEA no Rio. Eu tive com a Marilene numa breve reunião, falei, Marilene, com a sua entrada, você vai fazer alguma política de fauna no IBAMA? Política de Estado. Não é política nacional, não é política de partido, política de Estado para o Brasil de fauna. Ela falou, Luiz Paulo, nunca teve, nunca fizeram, agora a competência não é nossa, você acha que eu vou fazer? E aí chegamos a essa situação. Vamos lá. Nós trabalhamos intensamente durante 1 ano e meio num projeto para subsidiar
uma política nacional de fauna. Essa é a proposta. A proposta final é que de tudo isso aqui, a gente tenha, por fim, vai aparecer no quadro, no segundo quadro, uma coisa chamada Código Nacional de Fauna, com regras gerais para todo o Brasil, com as previsões que estão lá de incentivo, de fomento, de inclusão de espécies nativas como aproveitamento econômico. Está tudo previsto na lei supralegal. Na infralegal não tem nada disso. Mas nós trabalhamos intensamente. Esse relatório foi lançado pela Rinctas. Todo mundo aqui conhece o Denner Giovannini, coordenador geral da Rinctas, o único brasileiro a receber o prêmio Sazakawa, que é o maior prêmio da ONU de meio ambiente, né? Outro brasileiro recebeu só que pós-mortem, que foi aquele do Acre, o Chico Mendes. Então o DNE me chamou e nesse projeto nós incluímos articulistas técnicos de mais de 40 países. República Popular da China, o chefe de vida silvestre, Wilson Zoe, da Sérvia, Pavle Jovanovic. Eu chamei muitos amigos meus que trabalham na SAIS, nós fizemos um trabalho realmente, tem gente da USP, da UNB, Viçosa, ou seja, aqui está técnicos e gestores de fauna privados, independentes, técnicos e gestores de fauna da Academia Brasileira, técnicos e gestores de fauna do mundo inteiro. É um relatório nacional sobre gestão sustentável da fauna silvestre. Tá? Esse relatório são 600 e tantas páginas, salvo engano, 674 páginas. Para que o deputado saiba, no final do relatório, você vai ter lá uma lista de domésticos apontada, a mesma que está no IBAMA, o IBAMA está pretendendo mudar, e uma lista de animais passíveis de serem criados, aliás, os animais que não podem ser criados como estimação, a famosa lista PET. Tá? Ao invés de fazer uma lista dos animais que podem, óbvio, se você tem hoje 4.000 e poucos vertebrados brasileiros, você tem que fazer uma lista do que não pode. Não é dizer o que pode, senão a lista vai dar páginas e marcar. Mas eles são imbecis. Eles não pensam nisso. Eles são imbecis. Então, eu tive o prazer de participar, fui assistente técnico dessa equipe. Eu apresentei o relatório na frente da ambientalista parlamentar, 27 de abril. Junto estava o chefe aqui da terra, Zequinha Sarney, com a gente, viu? Estava Zequinha Sarney, eu, Denner, ainda estava a mesa, Ralph e Paz Landinho. Paz Landinho, acho que está. Uma múmia, parece uma cera. Mas boa gente, velhinho. Boa gente, velho. Mas enfim, o que tem esse projeto de bom? O projeto traz todas as críticas à forma de gestão imposta nos últimos 15 anos. O que a gente tem hoje de sistema de gestão, CISFauna, CISPAIS, CISSITES, tem outros CIS que vocês nem imaginam que sejam, tá? Viraram meros instrumentos de infração, para emitir auto de infração. Meros instrumentos para auto de infração. Eu fiquei 4 anos, Abrasa, 4 anos pedindo os dados do CISFauna e do CISPAS. E eles diziam que o sistema não compilava. Eu falei, peraí, mas você tem um sistema de gestão com 300 mil criadores lá dentro e o sistema não compila a informação? Se você quiser puxar lá a quantidade de animais de curiosas que são criados no Brasil, quantos foram criados no período tal, você não conseguia. O sistema não compilava. Até que eu, muito irritado, porque quando saiu a lista PET,
os técnicos do IBAMA, os mais ferozes e vis do IBAMA, chamado Vincent de São Paulo, Yuri de São Paulo, Raquel Sabaini de Brasília, Roberto Cabral não, que ele não é burro, ele não assina, não aparece, e outros tantos, começam a falar no processo administrativo da lista PET, a tirar uma pancada de espécie como PET, porque não havia interesse comercial, porque não sei o quê, e que não constava nem no sistema. Eu falei, peraí. Aí parecia lá, vamos supor, o Vincent dizia lá, Tito Alba, Coruja Suindara. Vocês sabem que tem quatro criadores no Brasil de Suindara. Inclusive, eu fui subsecretário no Rio, de promoção e defesa animal, né? E à época, como eu sabia que o César gostava, eu dei a ele um macho de Suindara. Não podia dar o casal, dei um macho de Suindara, porque ele é apaixonado, coleciona coruja. Ele, no final, comprou uma fêmea. Ele, em 1 ano e meio, tirou 16 filhotes de Suindara. Mas o Vincent dizia lá no processo administrativo do IBAMA que não existia Suindara sendo criada no Brasil. Eu falei, ia pra lá. Se eu peço aqui pela lei de informação, pela LAI,